Bom, uma das perguntas que mais chegam para mim é o que é um mestrado, o que é um doutorado e se realmente é relevante. Faço mestrado já de cara ou não? Vou para o mercado de trabalho? Quando que eu devo escolher? Quais são as possibilidades e tudo mais? Vamos tentar entender um pouco nesse vídeo, então fica até o final com a gente. Fala, engenheiros e engenheiras, seja muito bem-vindo ao nosso manual, o Manual do Engenheiro. E hoje eu vou estar explicando para vocês o que é um mestrado, o que é um doutorado, quais são as diferenças e semelhanças que tem entre eles e o que também é um pós-doc, tá? O vídeo de hoje vai estar repleto de informações com experiências minhas, assim, conversando com outros alunos e com o pessoal que está mais avançado para a gente tentar entender e eu tentar te explicar para vocês de maneira mais fácil e direta. Bom, vamos começar pelo mestrado. O mestrado, você terminou sua graduação, você está ali já formado e aí você decide fazer o mestrado. E aí você tem que escolher qual tipo de mestrado você quer fazer, seja um mestrado profissional ou seja um mestrado científico. O mestrado científico, ele é mais para a questão de pesquisador, para a área mais assim acadêmica, aquele pesquisador, né, mais convencional, que fica lá debruçando sobre ideias e soluções, sobre um tipo de problema específico, sobre um tipo de problema que acomete a sociedade e tudo mais. Esse escolheu um mestrado científico. Mas o que é o mestrado profissional? O mestrado profissional, ele é voltado mais à indústria. Então você pode fazer um mestrado profissional, seja dentro de uma indústria específica, por exemplo, a qual você já trabalha, voltado às soluções que aquela indústria precisa. Vamos supor, pô, eu tô gastando muito material aqui enquanto eu tô fazendo um processo na minha produção. Então eu vou fazer um mestrado dentro dessa indústria, então eu vou pesquisar sobre soluções dentro dessa indústria e possa fazer com que eu economize esse material durante o meu processo de produção. Então isso vai trazer lucro para a indústria, vai trazer benefícios ali, porque eu não vou estar gastando tanto material, então não vai trazer desperdício, etc. Eu posso entrar e acabar fazendo um mestrado. Então é importante você entender o que você quer. Se você quer fazer um mestrado para ter um título de mestre relacionado à indústria, ou você quer um título de mestre relacionado à parte científica, se você quer ser um pesquisador, ou se você quer ser até mesmo um professor no futuro. E quanto tempo dura um mestrado, né? O mestrado, ele dura praticamente 2 anos, ele pode ser prorrogado, tá? Por um tempo a mais. Tem pessoas que fazem até 3 anos ali no mestrado. E como é um processo de pós-graduação, existem entregas que você deve fazer, né? Seja com documentação, seja com artigos, seja com apresentações, você tem que estar sempre ali respondendo a um orientador, a um chefe, uma pessoa ali maior, com as suas pesquisas, com as suas entregas e com todo o embargo que você foi tendo de conhecimento. E o mestrado eu considero super importante para as pessoas que saem da graduação, porque embora ele seja a porta de entrada para o conhecimento científico, cara, ele te traz muito benefícios. Você é colocado à prova mesmo, então você precisa utilizar todo aquele conhecimento para conseguir uma solução, resolver um problema e nessa resolução do problema você consegue enxergar mesmo tudo aquilo que foi importante que você aprendeu lá da graduação e você vai conseguindo criar essa linha, né, científica sua, de organização de ideias, de escrita muito bem feita para que outras pessoas consigam entender. Então eu gosto muito de indicar o mestrado para as pessoas, embora seja 2 anos, vale a pena porque você desenvolve muito como profissional e como pessoa também. E como é que eu faço um projeto de mestrado, né? E como é que eu desenvolvo o projeto de mestrado? O projeto de mestrado, ele não precisa ter um caráter inovador. Você pode já fazer um projeto que já está em andamento e só continuar ali com as pesquisas. Você pode fazer uma revisão bibliográfica, você pode propor outras soluções e outras coisas que você viu que estão fazendo em algum local, você quer trazer para sua região, vamos supor, numa fábrica lá na China, está utilizando uma solução muito legal de como economizar material, vou trazer para cá e vou tentar aplicar aqui na minha fábrica e etc. Pode fazer dessa maneira, você não precisa ser inovador nas coisas que você está pesquisando, nas coisas que você está propondo. Você pode chegar num professor seu, que você gosta muito dele ali, e falar, pô, professor, quais são os projetos que o senhor tem em mente? Ou você já pode ter um projeto, uma ideia na sua cabeça, e chegar no professor mais qualificado ali, que meio que dá match nessa ideia e falar, professor, olha, eu tenho esse projeto, isso aqui o senhor gostaria de orientar para o mestrado, e dá para conversar sobre isso, tá? Basta você ter vontade mesmo de aprender, vontade mesmo de se aprimorar com essa base científica e acabar desenvolvendo esse mestrado, acabar fazendo esse mestrado. Bom, partindo agora para o doutorado, diferente do mestrado, ele precisa ter um caráter inovador, tá?
Ele precisa ser uma coisa assim mais inovadora, uma coisa que não estão sendo utilizadas dessa maneira ou uma coisa que não foi pensada para ser utilizada dessa forma. Você pode sim utilizar coisas que já estão sendo feitas, mas você modifica a maneira que está sendo feita, né? Você está utilizando um medicamento que é tratamento de dor de cabeça. Ah, mas e se eu pegar esse medicamento que foi feito para dor de cabeça e colocar diretamente na bexiga? Será que ele consegue tratar doenças de bexiga, como por exemplo infecção urinária? Então você está pegando uma coisa que já tem, que é o medicamento de dor de cabeça, mas você está utilizando ele para tratar infecção urinária, por exemplo. Isso é um caráter inovador. Você está modificando a ótica ao qual aquele produto foi desenvolvido, né? E o doutorado são 5 anos, tá? Tendo até um prolongamento ali de 6 anos. E o doutorado, entende-se que a pessoa que faz doutorado, ela já sabe como fazer ciência. Ela já entende como desenvolver um projeto, ela já entende como pesquisar, ela já entende como apresentar as ideias, de como falar, de como fazer congressos e etc. Então, quando você vai para o doutorado, já é compreendido, já é meio que esperado que você já seja um pesquisador. Então, o doutorado ele tem um cargo mais assim importante e é por isso que os professores de faculdade federal têm que ser doutores, tá? O doutorado você chega com um projeto ou você pode ir lá numa instituição que tem um programa de doutorado, você aplicar para esse programa de doutorado e lá participar de uma equipe. Então vamos supor, eu tenho uma equipe aqui que estuda questões de doença relacionada a Parkinson. Você vai para um grupo lá, pessoas especializadas em doenças de Parkinson, você estuda Parkinson junto com esse grupo de pessoas, mas você tem que desenvolver o seu projeto sozinho. Você não desenvolve o projeto em grupo. Você utiliza dessa mão de obra, você utiliza desses conhecimentos de pessoas de Parkinson, mas você desenvolve um projeto sozinho lá dentro. Você tem que ter um projeto ali de caráter inovador que não estão sendo feito e não pesquisado ali, mas você está utilizando os equipamentos, está utilizando o conhecimento, está utilizando os professores, mas você está fazendo o seu projeto. Então, tanto o mestrado quanto o doutorado é o teu projeto, é você por si só. Você tem que ir lá, correr atrás, se deu certo, mérito teu, se deu errado, mérito teu também. Cada um por si, filho. Então, vambora. E eu consegui defender esse doutorado, gerou publicações, gerou artigos, são artigos bem vistos, são artigos bem feitos, o pessoal está replicando, está utilizando como base, você acaba virando um especialista nessa área, tá? Então, se tiver algum problema, se tiver alguma coisa, o pessoal acaba entrando em contato com você, trocar ideias mesmo assim e acabar também te chamando, às vezes, para participar de outros grupos de pesquisa, para você ser como se fosse um orientador ali. Então, a cadeia basicamente você sai da graduação, faz um mestrado, faz um doutorado e muito depois você pode querer fazer um pós-doutorado, né? Que é o pós-doc. Pós-doutorado não tem muito tempo determinado, você pode continuar pesquisando aquilo que você pesquisava lá no doutorado, então você pode continuar com a mesma linha, ou você pode mudar a linha de pesquisa que você quer. Pós-doutorado tem esse nome é porque você finalmente terminou o seu doutorado e você quer continuar pesquisando, então você está fazendo um pós-doutorado. Então você pode ver, tem gente aí, tem tipo 2 pós-doc, 10 pós-doc, tem pessoa que vive fazendo pós-doutorado a vida inteira. E agora respondendo uma pergunta assim que muita gente me faz eu devo fazer um mestrado? Eu falo, depende do que você quer, né? Se você quer simplesmente fazer uma graduação, pegar seu diploma e ir direto para o mercado de trabalho, você não precisa necessariamente fazer um mestrado. Agora, se você quer abrir possibilidades de talvez você no futuro seja o CEO de uma empresa, no futuro você seja um especialista numa área, faça um mestrado. O mestrado ele é muito bem quisto, né? Ele é, como eu disse, é uma porta de entrada. Então, a dificuldade que você tem que ter com ele ali, muitas vezes é relacionado à escrita, muitas vezes é relacionado a conseguir realmente ali se organizar para conseguir fazer a sua pesquisa, tá? Tem pessoa que quer inventar a roda e aí acaba se ferrando já no tema, né? Porque quer fazer uma coisa muito mirabolante. Mas para essas pessoas que são mais pé no chão, a dificuldade vai ser na parte de pesquisar, vai ser na parte mais de conseguir apresentar os dados que você vai ter, de resultado e etc. Então vale muito a pena pelo que te oferece o cargo de mestrado. Agora a questão do doutorado, você vai ser um especialista, você vai ser um sabichão ali das ideias, né? Mas ele é muito mais denso, ele é muito mais assim, minucioso, ele tem que ser feito de maneira muito mais pensada e tudo mais, então não é para todo mundo. Para quem já tem um plano muito bem estipulado na cabeça de talvez ser um pesquisador, de talvez ser um professor, pessoa que gosta mesmo desse ambiente acadêmico, aí sim doutorado e pós-doc é indicado.
Então já deixa aí nos comentários se você pensa fazer um mestrado, se você pensa fazer um doutorado ou até mesmo seguir a vida acadêmica. Tô louco para saber. E também já curte e segue a gente, que aqui a gente vai ter mais vídeos sobre vários tipos de temas. Então vai ser bem legal para você durante sua graduação. As minhas redes sociais estão passando aqui embaixo. Dá uma olhadinha lá. Tem vários vídeos curtos para você que vai te ajudar. E tamo junto. Nos vemos no próximo vídeo.